Vale. Informação com credibilidade. Para a nossa entrevista do dia, eu estou recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Rádio Vale, nessa manhã de terça, ela que é a presidente do nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural aqui no município de Tijucas, a doutora Lélia Regina Campos de Oliveira Ternes. Ela vai nos falar mais a respeito do processo de revisão do nosso plano diretor, que é o plano que rege, né, todo o desenvolvimento aí da nossa cidade. Doutora Lélia, muito bom dia e obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente repassando essas importantes informações. Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Vale. Muito obrigada por essa oportunidade. A Vale sempre de portas abertas aqui para que a gente possa compartilhar as informações que interessam aos munícipes, né? É verdade. E a gente tem um assunto aí bem importante que que a gente conta, aliás, com a participação das pessoas, porque vai impactar na vida de todos nós aqui de Tijucas. Se porventura alguém ainda não sabe, a gente fala resumidamente aqui, do que se trata na prática o plano diretor do município? Certo. Pergunta bem importante. O plano diretor é um instrumento de planejamento de desenvolvimento, só que não é só o desenvolvimento construtivo, né? Porque ele está muito associado a isso. O que eu posso construir, quantos lotes eu posso fazer, que tamanho de lote, mas na verdade é um instrumento de desenvolvimento urbano e social. Certo. Dentro do nosso plano diretor e de todos os outros, né, municípios, estão estratégias de desenvolvimento que passam por educação, saneamento, infraestrutura, mobilidade, sistema viário, isso tudo está dentro do plano diretor. Muito bem. Ele é revisado periodicamente, de quanto em quanto tempo? O plano diretor, de acordo com o Estatuto da Cidade, ele deve ser revisado a cada 10 anos. 10 anos. 10 anos. O nosso plano diretor já está completou 12 anos. Na verdade, ele já deveria ter feito a revisão, né, ter sido revisado, mas em razão de coincidir exatamente nos anos da pandemia, nós iniciamos e desistimos porque não tinha como fazer reunião presencial, né, de grande vulto, então nós resolvemos esperar a liberação para que isso acontecesse, porque é um instrumento participativo, tem que ter o envolvimento da sociedade. Muito bem. Embora ele é revisado, né, como preconizado de 10 em 10 anos, mas as atividades do Conselho de Desenvolvimento, ela é permanente, né? As atividades do Conselho, sim, o nosso Conselho ele foi instituído em 2011, o nosso plano diretor é de 2010. Então, em 2011, começou a existência desse Conselho, que hoje é formado por 74 pessoas, 79, né? Então, metade dos órgãos públicos e outra metade não governamental. E ele tem, nosso conselho ele tem uma atividade assim bem constante. As pessoas querem participar, isso é muito gratificante, até em reuniões dos municípios da Grande Florianópolis, que Tijucas faz parte, quando é falado no colegiado do planejamento urbano, é motivo assim, de destaque o nosso conselho. Que legal. Porque na maioria dos conselhos, né, porque é um conselho, os conselhos públicos, eles são voluntários, né? Ninguém recebe para fazer parte do conselho, nada. Então, é tudo te doando para participar de política pública. E o nosso tem briga até para entrar. É muito legal, tem disputa, tem eleição, tem sorteio, é muito bacana. Que legal, isso é muito bom, né? Saber que a comunidade está envolvida, né? E interessada, isso é o mais importante. Muito bem. Nós estamos num período que ele acabou sendo alongado por conta da pandemia e, coincidentemente, num período em que o nosso município vem se desenvolvendo a passos largos, né, doutora Lélia? Então, o nosso município, ele está assim, todo mundo fala a expressão a bolinha da vez, mas há muito tempo, né? O nosso plano diretor, então, ele foi planejado, o plano diretor ele é planejado para 10 anos. E a cada 10 anos, então, é revisto o que foi cumprido, o que não foi cumprido. Eu sempre falo assim que o nosso plano diretor ele foi pensado quando a cidade era mais ou menos no ano de 2008, 2009. Nós já temos esses diagnósticos, né? Então, era outra cidade, né? Claro. Então, ela cresceu muito, mais do que eu acho até que foi planejado. No entanto, ele foi um instrumento de organização, sim. Lógico, claro. Só que agora o crescimento está muito mais rápido, né? E essa é a grande missão aí
do Conselho, da comunidade, pensar Tijucas para mais 10 anos. É verdade. Para quem tenta se recordar, né, fazer uma breve lembrança, em 2008, 2009 ali, as atividades econômicas da nossa cidade eram outras, totalmente outras, né? Tínhamos pouca diversificação, né, de exploração econômica aí, a população bem menor, na faixa dos 30 mil habitantes talvez, né, naquela época. E agora nós, segundo o censo já nos indica, vamos aí para mais de 50 mil habitantes. 50 mil. E o tamanho da nossa diversificação, né? Industrial, comercial, Sim. agrícola, a cidade cresceu muito de lá para cá. Nós iniciamos, Sidney, a revisão do plano já ano passado. Tá. Né? Nós começamos, se eu não me engano, em março, o novo conselho, com essa atribuição principal de fazer a revisão. Depois, em maio, nós tivemos uma capacitação com todos os conselheiros. Veio uma arquiteta urbanística de Florianópolis fazer uma capacitação aos conselheiros, né? E foi aprovada as regras da revisão. Ela se divide em 5 etapas. Então, a primeira seria essa composição, esse treinamento, né? E agora nós vamos para a segunda etapa. Essa segunda etapa, ela se compõe exatamente disso, de fazer esse diagnóstico de como que era a cidade, como que está agora. Então, essa análise, assim, cada secretaria está trazendo seus dados, né, seus indicadores. Então, por exemplo, falando agora da parte de comércio, indústria, desenvolvimento econômico. De fato, Tijucas tinha a cerâmica vermelha, está lá no relatório. Certo. Nós conseguimos, estava arquivado na Câmara, o diagnóstico de 2008. Tá. Então, assim, não tinha nada, né? O que tinha era cerâmica vermelha, cerâmica Porto Belo, que era responsável por uma parcela enorme, né, da economia da cidade, alguns serviços e agricultura. Então, era o que nós tínhamos, né? Certo. E de lá para cá, depois quando a gente apresentar isso, é fantástico a diversidade, o enriquecimento da cidade. É verdade. Isso vem bem de encontro agora a uma das atividades econômicas que está regendo, digo eu, uma boa fatia da economia, não só do nosso município, mas da nossa região, que é a construção civil. É diretamente ligada a esse processo, né? Diretamente ligado a esse processo. E assim, ó, aí é que está um dado curioso. Durante a pandemia, esse setor não sofreu alteração. Não sofreu alteração, houve muita movimentação. E isso tem os dois lados da moeda, né? Para o município é muito produtivo, assim, porque a questão, inclusive, de tributos, né? Sim. Nós temos um crescimento muito grande de ITBI, que é quando faz a venda dos imóveis, um crescimento do ISS, que é Imposto sobre Serviço da Construção. Então, isso alavanca bastante os recursos próprios do município. Por outro lado, a ocupação acelerada da cidade exige mais serviços públicos. Então, por isso, planejamento é importante. Mais educação, mais saúde, mais planejamento. Saneamento. Né? Vias com acesso, né, assegurado, que o trânsito de Tijucas hoje é um problema, né? Também. Então, é as dores do crescimento. É verdade. Muito bem. Isso tudo que nós vamos pensar agora. Isso. A partir de quando? Quais serão os próximos passos, doutora Lélia? Dentro dessa segunda etapa, então, agora nós vamos ter uma audiência pública, dia 12 de abril, né? Convidando aqui todos que possam participar, dia 12 de abril, às 20 horas, na Câmara de Vereadores. O que vai ser tratado nessa audiência? É a largada da revisão, a largada oficial, dando publicidade. Então, nessa audiência pública, nós ainda não vamos definir nada, né? As pessoas estão ansiosas para definir algumas coisas que estão faltando no plano diretor. Não vai ser nessa audiência. Essa audiência nós vamos aprovar o quê? O calendário das reuniões comunitárias, a forma que essas reuniões vão acontecer, né? E o tema central da nossa revisão, que é desenvolvimento sustentável e vocação do município. Certo. Então, é isso que vai acontecer no dia 12. No dia 12 vai ser para dar publicidade, ó. Cidade de Tijucas, população, interessados. Começou a revisão do plano diretor. Certo. Então, a partir desse dia, nós temos um calendário que será aprovado. Já foi aprovado no Conselho, né?
Tudo que vai para audiência já passou pelo Conselho primeiro. Já passou pelo Conselho numa reunião no dia 15 de março, virou uma resolução e agora um decreto do prefeito. E aí vai ser aprovado em audiência. Nós vamos começar com reuniões, nós temos reuniões que vão começar nas localidades a partir de maio até agosto. Tá. Então, só para entender como é demorado também, né? Porque a gente tem que chegar em todos os lugares. Claro. Tem que envolver todo mundo, na Todo verdade, mundo. né? Então, nós vamos começar lá pelo bairro de Santa Luzia e Praça e vamos indo até chegar em todo o interior. Legal. Então, por isso esse calendário que vai ser aprovado agora. Legal, bacana. Frisar mais uma vez, né, doutora Lélia, acho que deixou bem claro, mas assim, ó, a gente falou aqui que o Conselho tem as suas ações com os seus membros, assim como já foi preconizada, já foi dado o início, né, da revisão do plano diretor, mas a partir de agora, o envolvimento é da comunidade em geral. Né? Isso. Nós vamos, cada reunião em cada comunidade, a gente vai estar lá orientando a comunidade, nós vamos distribuir os tópicos que vão ser pensados, né? O que elas desejam, porque pode ter locais, e assim a gente espera, né? Que está tudo certo. Tá. Só precisa melhorar aqui e ali, mas está tudo bem, está ordenado, né? E tem locais que não, que mudou, que antes não era ocupado, que agora está. Então a gente vai escutar a comunidade nesse sentido, né? E já dizendo aqui que é uma coisa pensada no coletivo. Tá. Às vezes, pode falar, não tem problema, é aberto. Só que não é para resolver um problema pessoal, Isso, né? isso. Não, Isso não vou lá para puxar o meu problema pontual lá da minha rua, né? É, assim, tem que... Se o problema está sendo causado por uma coisa coletiva, agora a gente está tendo bastante problema aí de alagamento, isso sim, né? Mas não uma coisa pontual. Sim. Mas as reuniões estão abertas exatamente para a comunidade. Até, Sidney, o nosso conselho, ele já é um representante da comunidade. Claro, lógico. Né? Então, assim, de repente, passando só pelo conselho, não precisava ir até as reuniões das comunidades, porque cada comunidade tem 2, 3 representantes. Tá, certo. Mas a gente resolveu fazer, aberta e na comunidade mesmo, né? Então... é um desafio, vai ser um grande desafio, porque nós não vamos fazer um plano diretor novo, nós vamos aproveitar o que está funcionando, tem coisas que não pode mudar, que é de lei, né? É lei federal, é lei estadual, e outras que nós vamos pensar como que a gente quer essa cidade por 10 anos. Vamos atualizar a cartilha de desenvolvimento da nossa cidade. Isso, Tijucas mudou bastante e ela vai continuar crescendo, né? Os diagnósticos e prognósticos aí, eles dizem que vai crescer muito mais. Certo. Muito mais. Né? Então, como que a gente vai fazer para abraçar isso tudo? Porque para a cidade não dá, né? É verdade. E eu sempre digo, a gente precisa, o que está bom tem que continuar, né? Então, mas se a gente dá um corte agora, não pode mais lotear, não pode mais empreender... verticalmente, né, que é o que está surgindo. Para onde que esses jovens vão trabalhar, né? Não é bem por aí, né? Vamos gente... pensar numa forma adequada de fazer isso, né? Isso, então tem que crescer, não tem como. E acho que já o povo está concordando com isso. Tá, lógico, né? Tanto é que a nossa cidade ela está crescendo, já cresceu exponencialmente aí em relação aos demais municípios. Mesmo assim, a nossa cidade não perdeu a característica de uma cidade boa para viver, né? Isso, continua sendo uma acolhedora, né? Nós não temos discriminação. Sim. E uma coisa legal que o desenvolvimento traz é que hoje nós temos muitos serviços, né, disponíveis para a comunidade aqui, local, sem precisar sair da cidade. É verdade. Essa é a ideia, né? Coisa que a gente não tinha antes, Não tínhamos, né? Qualquer médico, uma especialidade, alguma coisa tinha que sair, um bom colégio tinha que sair, sei lá, outras coisas, o próprio comércio, né? O comércio. Então, hoje, tudo que se pensa tem em Tijucas, né? E isso vem com o desenvolvimento. É verdade, muito bem colocado. Ô, doutora Lélia, só me responde uma coisa. A audiência pública, ela estava marcada para a nossa Câmara Municipal? Isso, vai ser na Câmara. Por que a gente... Essa primeira que não vai ser tão volumosa, eu imagino, porque não vai ser decidido muita coisa, né? As audiências e as reuniões daqui para frente, elas têm que ser gravadas. Entendi. Entendeu? Então,
Câmara, ela tem todo um sistema que facilita Certo, isso, que né? transmite as sessões. Que transmite, é gravado, porque todo esse material de tudo que é discutido vai ficar um compilado, né? E isso vai fazer parte do processo de revisão. Entendi. Então, se precisar uma consulta ao Ministério Público, tudo vai estar registrado. Entendi. Então, a gente, enquanto está dando para fazer na Câmara, a gente está contando aí com o apoio, né? Muito obrigada, presidente, por dar esse espaço aqui para a gente. Então, desde já, todos convidados, próximo dia 12 de abril. Dia 12 de abril, 20 horas, 19 horas já começa a inscrição. Então, na Câmara, a gente conta com a participação, que vai ser muito importante para validar esse processo. Muito bem. Até lá, continuaremos convidando a comunidade para que participe de uma forma bem abrangente. Isso. E também já tem um link no site da Prefeitura só sobre revisão do plano. Tá. Então, o calendário também já está lá. Depois, aprovado na audiência, a gente vai divulgar mais ainda. Mas, assim, a resolução está lá, o decreto, fotos das reuniões, tudo que interessar a revisão já está postado separadamente neste link. Quem tá? quiser saber o que já foi feito até aqui, está documentado lá. Está tudo documentado lá. Muito Tá bem. certo? Pessoal, contamos com a presença de todos vocês. Sidney, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes da rádio, né? E logo a gente está aí com mais novidades. Por favor, né? E bom trabalho, vocês terão bastante trabalho pela frente. Bastante. Muito obrigada. Obrigado mais uma